tudo bem? Emildo Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Pessoal, desta vez eu vou voltar a um assunto que geralmente, nem sempre, ele bomba e traz mais visualização. Eu já ia falar sobre esse assunto, mas eu resolvi fazê-lo agora porque eu venho postando uma sucessão de vídeos nos quais eu falo sobre livros, sobre leitores, e a visualização foi péssima e eu tô com medo de começar a dever para o YouTube, porque a visualização vai contando ali e ela tá diminuindo. Eu tenho medo de que de repente fica negativa e eu tenho que pagar o YouTube. E é assim que ele funciona, né? Há ironia nisso, claro. Mas eu convido vocês a apoiarem o canal, serem membros, assinando, né? R$ 7,99 somente por mês. E quando for fazer sugestão de pauta, mandar um valeu, é R$ 2,00, 5, e fala sobre tal coisa e tal. É um canal diversificado de um escritor. Aqui eu falo sobre meus livros, assuntos relacionados aos meus livros, basicamente o cristianismo, o jornalismo, política, filmes e outras coisas relacionado aos livros que eu escrevi. Escrevi 5 livros até agora, e o primeiro é o que geralmente traz muita audiência, digamos assim, que é a história da congregação cristã dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. O terceiro é a história dessa pesquisa, que ela rendeu muita coisa e acabou surgindo um livro que eu gosto muito, assim, é um livro que me deu muito prazer fazê-lo, né? Os bastidores, as minhas impressões subjetivas, esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. E é o seguinte, eu quero falar aqui de um movimento, de uma igreja ali, né, do norte da Europa, chamada Igreja Cristã Italiana do Norte da Europa. Essa igreja, que está em vários países pela Europa, principalmente ali no norte, ela tem raiz na obra que eu narro no meu livro sobre a congregação cristã. Então, nesse livro, eu falo bastante dela, inclusive quando ela se tornou Igreja Cristã Italiana da América do Norte. Tem muitas fotos. E depois, a congregação cristã ali nesses países, Suíça, Bélgica, enfim, ela foi, vamos supor assim, ressurgiu novamente com a ida de imigrantes de Portugal e Brasil, basicamente. E uma outra nação, mas em pouquíssimo número, né? Eu digo isso porque, assim, chegou até mim há muito tempo um trabalho muito interessante, intitulado A Obra de Deus na Europa, Análise Histórica com Enfoque na Congregação Cristã na Suíça. Autor Ricardo Martins, Genebra, 20 de junho de 2024. E então esse autor, então, Ricardo Martins foi secretário da administração na Suíça, né, meados de 2008 até 13/12 de 2019. Desde 2012 faz parte do Grupo Gestor Europeu. Em 11 de 2019 foi confirmado para cooperador de jovens e menores em Satigny, não sei como pronuncia. Data de batismo, tem aqui a idade dele, enfim, né, só para mostrar quem é o autor. Mas ele tem também, assim, colaboradores, porque mandaram fotos, né, das congregações ali pela Europa afora, e daí tem aqui os ilustres colaboradores. O primeiro é o Leonardo Marconde Alves, informações, né, dos Estados Unidos da América e Brasil. Eu conheci esse pesquisador nos Estados Unidos também enquanto eu morei lá. Só para dar aí uma informação, né, um respaldo assim, sobre quem são os autores. Agora, as minhas impressões, então ele fala muito ali sobre esse ressurgimento, né, e mais pro final ali.
E no início ele conta ali desde a Rua Azusa e vai narrando, né, os acontecimentos, a obra se esparramando pelo mundo, né, fala do Luiz Franciscon, do Massimiliano Tosetto, analisa, né, os pontos de doutrina e da fé que foi elaborado por essa obra, a Constituição da Igreja de Deus, e vai indo. Muito bem escrito, por sinal. E quando chega ali no capítulo 2, de 1916, 1950, 1962, a imigração italiana, os pioneiros crentes italianos e o contato com a congregação cristã em Portugal. Então aqui ele diz o seguinte: em Genebra, em 1962, o irmão ancião Miguel Espina, ancião da Congregação Cristã no Brasil, da Igreja Central do Brás, em São Paulo, visitou a Chiesa Cristiana Italiana del Nord Europa, cuja história teve início nos países ao norte dos Alpes, em 1916, com um suíço italiano que se converteu à obra de Deus, em viagem que fez com o irmão Pietro Tullini, também pioneiro desta obra, e com o irmão Luiz Franciscon. Aí ele diz: essas poucas almas na Suíça constituíram congregações que permaneceram inicialmente isoladas, mas que com o tempo acabaram por se afiliar à Igreja Evangélica do Despertar, né? Tem ali em francês, né, o título. Essas congregações apoiaram a Irmandade que era perseguida na Itália pelo regime fascista de Benito Mussolini. 1800, aqui a data, né, que Mussolini nasceu e morreu, em 1945, ao final da Segunda Guerra. O irmão Hermann Parley, do Ticino, Suíça, viajou para participar da Assembleia Geral da Obra de Deus na Itália, a segunda realizada depois do conflito mundial. Naquela reunião, o irmão Parley encontrou-se com o irmão Nicola de Gregório, fratello Nick, que fora enviado para a Assembleia pela Igreja de Chicago. Na década de 1950, vários irmãos da Itália migraram para o norte da Europa para ajudá-los no trabalho de evangelização. Vieram vários irmãos dos Estados Unidos, como Giovanni Sardinario, Giovanni John del Turco, Alberto de Biasi e Matteo de Santis. Alguns deles mantiveram contato com irmãos da congregação cristã em Portugal, como o ancião Raul da Silva Garcia e o diácono Joaquim Rezende. Aliás, o irmão Joaquim Rezende acabaria por visitar a obra de Deus nos Estados Unidos e seria encarregado de atender a obra da piedade naquele país, né? Já está indo aqui para o final. Em meados da década de 1960, essas igrejas italianas, organizadas na Suíça e em outros países da Europa, constituíram a Chiesa Cristiana Italiana nel Norte Europa, né, a CCIN, que teve como primeiro presidente o irmão Matteo de Santis, que era originário da igreja de Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Os demais irmãos que compuseram o corpo administrativo foram V. Constanza, secretário, né, M. Giardina, tesoureiro, e irmãos P. Vossa e F. Capuano como conselho fiscal. Foi também aprovado e oficializado o nome, né, dessa igreja cristã no norte da Europa, afiliada à CCNI, a CCNA, que é a Igreja Cristã da América do Norte, lá nos Estados Unidos. Ela tem outro nome agora, mas ainda aceita-se esse nome. Entidade promotora desta iniciativa italiana e em harmonia com as Assembleias de Deus na Itália, né, que a obra daí tomou um rumo lá diferente, não vou entrar em detalhe aqui, e foi assim reconhecida pela Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Hoje essa obra, originária do mesmo movimento ítalo-norte-americano, tem esse nome de Igreja Cristã, Assembleia de Deus da Itália, né? E também tem as igrejas pentecostais no Canadá, que estão todas filiadas a essa Igreja Cristã da América do Norte e outras comunidades italianas ao redor do mundo. Agora, aqui que eu quero chegar. Em função da ausência de mecanismos orgânicos para manter a comunhão espiritual, tanto as congregações cristãs na Europa como as outras igrejas da obra italiana foram perdendo o contato e evoluíram para organizações distintas e independentes, né? É isso que aconteceu.
Aqui eu aprofundaria mais um pouco, né? Tem imagens dessas igrejas lá enquanto, digamos assim, era uma mesma obra, mesmo que não organizada. É assim que eu narro no meu livro, porque eles estavam tentando, de uma forma ou de outra, se organizarem para que isso não viesse a acontecer, mas infelizmente aconteceu na Itália, aconteceu no Canadá e, e outros lugares assim, e essa a grande obra ali tomou outros caminhos. Mas com a reunificação ali, né, por volta da década de 80, que eu chamo de reunificação, porque é uma forma de se unir para não acontecer isso, porque daí se perde. Hoje está lá igrejas enormes, eu vou mostrar aqui fotos para vocês, ó, então a gente vê assim, algumas mulheres de véu, outras não, e, e é algo assim que para mim causa muita pena, muito sentimento assim, difícil até de descrever, porque é, a coisa assim não tinha como evitar. O mundo era outro, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Mas houve bons resultados aí do contato, né? Igrejas se reunificaram, se uniram, como aconteceu em Nova York, em Corona, em St. Catherine, no Canadá, na Austrália, uma igreja de italianos, né, que migraram da Itália para a Austrália, se reunificaram. E claro, tem uma obra no Chile que inteira se reunificou, mas não tem a mesma origem. Tem a origem naqueles movimentos, aqueles avivamentos entre séculos ali, né? Mas não é necessariamente oriundo dessa obra italiana. E eu assim, tenho muito interesse, eu pesquiso muito assim, sobre essas igrejas e no livro falo até uma altura. Depois eu digo, né, se seguir outros caminhos e tal, e paro, porque senão eu não termino nunca, o livro ficaria bem mais volumoso. Mas aqui eu achei que eles poderiam falar um pouco mais e colocar fotos, porque colocaram da Rua Azusa e colocaram de outros momentos ali da história, né? Mas o objetivo não era esse, né? É mais falar da obra mais atual, cheio de fotos, enfim, um trabalho bem interessante. Eu dei uma lida, eu vou usar algumas informações aqui, citando, claro, devidamente a fonte, não vou reproduzir, vou usar como fonte, então não precisa se entrar em contato, né, com o autor, porque eu não posso reproduzir e não é isso que eu farei. Ele até colocou ali uma mensagem, tem um e-mail dele, né? Talvez até só escreva dizendo que usarei. E, então é isso. Quem quer saber dessa história e com mais detalhes nessa questão ali do norte da Europa, leia a história da congregação cristã. Dos primórdios, né, na colônia italiana em Chicago, enfim, tem aqui o intertítulo longo, né? Tem várias fotos dessas igrejas. Elas eram até bem fiéis assim à doutrina na questão da ordem do culto, mais até que a própria igreja de Chicago, mais até. E foi assim uma pena assim, né, não ter o contato e ela tomar o caminho que tomou. Às vezes eu penso se esses europeus, né, que são europeus, se eles, né, não teriam contato com a congregação cristã, provavelmente sim. E quem sabe no futuro, né, a gente tenha surpresas de famílias que estão observando isso. Eu acho incrível, né, uma mulher usar véu em meio ali a uma multidão que não usa. O que será que pensa? Se está usando é porque acredita, né, que assim deve ser. E como que está ali no meio, né, tão confuso, né? Para mim é uma espécie assim de confusão. Aqui é a minha opinião pessoal, né? Subjetiva. Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.